Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Imaús. Pessoal, esta aula é uma aula de revisão para a prova que vocês farão. Estou começando aqui com Renascimento Cultural. Por quê? Durante a Idade Moderna, gente, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi caracterizada por muitas mudanças, por muitas transformações. Transformações culturais, transformações econômicas, religiosas e políticas também. Então, nós tivemos várias mudanças em todos os setores. Uma dessas mudanças foi o Renascimento Cultural, foi a mudança na forma como o homem enxergava a si próprio, foi a valorização do ser humano através do humanismo, né? Foi a valorização do conhecimento antigo clássico, do conhecimento grego, do conhecimento romano. O início desse movimento, né, renascimento cultural, desse movimento renascentista, como nós estudamos, ele aconteceu na Itália, que foi, né, o berço desse renascimento, em função do desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento comercial, e também por conta do desenvolvimento artístico que se estabeleceu na Itália neste período. Além dessa mudança cultural, gente, dessa nova visão de enxergar a vida, dessa visão racional de enxergar o ser humano, várias mudanças também vão acontecer dentro da própria igreja. Essas mudanças vão ficar conhecidas como movimento reformista. Este movimento reformista, essa reforma da Igreja Católica, vai ser em função da insatisfação, do descontentamento com a atuação da igreja. Seria uma forma de aproximar, né, a igreja dos fiéis. Os precursores deste movimento vão ser John Wycliffe e John Hus. John Wycliffe, gente, ele condenava a venda de indulgências. A venda de indulgência era o seguinte: a pessoa pagava para ter os seus pecados perdoados. John Hus vai retomar a ideia de John Wycliffe, né? E vai criticar também a igreja de Roma, vai criticar a atuação da igreja e vai falar o seguinte, que ninguém, gente, poderia representar Cristo ou São Pedro se não os imitasse em seus costumes, em sua forma de viver. Desses precursores, né, John Wycliffe e John Hus, eles queriam conter os abusos da igreja, queriam conter esses abusos e tornar a igreja mais próxima de seus fiéis. Assim, vai surgir também o reformismo de Lutero, também insatisfeito, né, criticando a venda de indulgências. Os fatores deste movimento reformista, dessa transformação que vai acontecer na igreja, são vários. Dentre eles, a gente pode destacar o descontentamento da burguesia. O que é o descontentamento da burguesia? A igreja, ela condenava, né, os meios urbanos. Um desses meios urbanos, gente, ela criticava, né, a venda de mercadorias, a obtenção de lucro em cima dessa atividade. Então, ela pregava o justo preço. Ela estabelecia, inclusive, que o valor de um produto não deveria incluir o lucro, apenas seus custos de fabricação e de venda. E isso causou muito descontentamento na burguesia. Essa burguesia, né, deste momento, que estava enriquecendo, esses comerciantes que estavam no seu auge, né, que estavam enriquecendo a partir do comércio. Um outro fator também que causou insatisfação foi em relação às questões teológicas. A igreja, seguindo as teorias, né, a doutrina de Tomás de Aquino, o chamado tomismo, vai defender o princípio do livre-arbítrio, que a pessoa tenha liberdade para viver a sua vida, né? Ou seja, cada pessoa, cada indivíduo vai optar pela sua salvação ou pelo caminho da perdição. E os sacerdotes da igreja vão ter como tarefa ministrar os sacramentos e orientar os fiéis na escolha do melhor caminho. Já os reformistas, esses reformadores como Lutero, eles vão pregar o seguinte, que todos nascem com seu destino traçado.
seja para o bem ou seja para o mal, é a predestinação. Então, para esses reformadores, as pessoas elas já nasciam predestinadas. E que, gente, a base de estudo da religião deveria ser apenas a Bíblia. Que essas pessoas não tinham que ter um intercessor, que no caso da Igreja Católica era o sacerdote. Nós temos também a insatisfação dos reis e dos nobres. Por quê? No início da Idade Moderna, a Igreja Católica ela tinha muita riqueza. Ela acumulou muita riqueza em função da cobrança de altos impostos, né? E também por conta de doações que os reis faziam, em troca do apoio político da Igreja, do apoio político do Papa. Então, esses tributos cobrados, eles eram muito excessivos. E a nobreza, os reis, eles também estavam insatisfeitos com a interferência da Igreja na vida política. Um outro fator que levou ao descontentamento também foi a corrupção moral. O que quer dizer isso? É aquele desregramento moral que prevalecia entre o clero. É a cobrança, né, das indulgências, a venda de relíquias sagradas, né? Então, o clero vendia relíquias sagradas para acumular riqueza. E as pessoas acabavam comprando, acreditando, né, que aquela relíquia sagrada ali, gente, era realmente sagrado, pertenceu a Cristo aquele objeto. Só que, na verdade, esse era um comércio, né, e era uma suposta relíquia. Martinho Lutero, ele vai surgir dessa insatisfação com a igreja. Ele foi um monge católico, então ele fazia parte do clero, ele estava dentro da igreja e se revoltou com a atuação da igreja. Então, em 1517, ele vai fixar na porta da igreja local um texto com suas 95 teses. Ficaram conhecidas, gente, como 95 teses de Wittenberg, porque ele foi professor na Universidade de Wittenberg. O reformismo de Lutero vai assumir algumas concepções de Santo Agostinho, né, da predestinação e da justificação pela fé. O reformismo de Lutero também, gente, vai ter como base a Bíblia, como base da religião, a Bíblia, e de todos os sacramentos reconhecidos pela Igreja Católica, o protestantismo, né, o reformismo de Lutero, vai reconhecer apenas dois, que é o batismo e a Eucaristia. Os cultos eles eram realizados também em língua nacional. Martinho Lutero, gente, ele foi expulso, né, pelo Papa, ele foi excomungado pelo Papa e banido pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. O imperador ele não aceitava essas ideias reformistas, essas ideias protestantes, preocupado com o fortalecimento da nobreza. Então, vários confrontos vão acontecer dentro deste império, do Sacro Império Romano Germânico. Então, em 1555, as tropas imperiais, né, e os partidários vão chegar em um acordo. E este acordo vai resultar na paz de Augsburgo. Ou seja, a partir daquele momento, os príncipes alemães, né, porque a Alemanha ela não era um reino unificado, era um conjunto de principados, eles vão poder escolher a religião que desejam em suas terras. Vai surgir também, durante o reformismo de Lutero, um grupo chamado Anabatistas. Anabatistas é um grupo de camponeses liderado por Thomas Müntzer. Thomas Müntzer foi um seguidor de Lutero. Os anabatistas eles vão reivindicar a distribuição das terras da igreja entre os pobres. Isso vai causar insatisfação aos nobres, e os nobres, os monarcas, o rei, né, vai reprimir esses anabatistas. Esse conflito, gente, entre os nobres e os anabatistas vai resultar na morte de mais de 100 mil camponeses. Assim como teve o reformismo de Lutero no Sacro Império Romano Germânico, gente, vai surgir também na França o reformismo de Calvino. João Calvino, né, ele vai publicar em 1536 os fundamentos de seus pensamentos e também vai criticar o rei francês, que vai perseguir os luteranos.
Diante dessa crítica, diante dessa publicação de seus pensamentos, ele vai ser expulso da França. Sendo expulso da França, em 1541, ele vai assumir a posição de chefe político e religioso de Genebra. Então, quando ele assume este governo, ele vai governar de forma absoluta e intransigente, ou seja, inflexível. Ele vai ser intolerante, ele vai ser muito rígido. As pregações de Calvino vão ter muita aceitação na Suíça. A Suíça, em 1499, ela tinha se separado do Sacro Império Romano Germânico. Diferente, gente, da doutrina luterana, os calvinistas, eles vão acreditar, né, que o sucesso econômico é reflexo da predestinação do indivíduo. Então, diferente do luteranismo, os calvinistas vão acreditar que aquelas pessoas que não conseguem esse sucesso econômico são aquelas pessoas que são as condenadas. Essas pessoas são a demonstração dos males e dos pecados humanos. O calvinismo, ele vai ser extremamente rígido, extremamente rigoroso, né? Também vai abrir mão do culto à imagem e vai reconhecer só os 2 sacramentos luteranos. E as pessoas da sociedade que pregavam, né, o calvinismo, elas deveriam seguir regras rígidas de comportamento. Na Inglaterra, gente, os calvinistas eles foram chamados de puritanos, na França de huguenots, na Escócia deu origem à igreja presbiteriana. Na Inglaterra, o calvinismo, a reforma da igreja vai acontecer direto pelo rei Henrique VIII. O que vai acontecer para levar esse reformismo? O rei Henrique VIII, ele vai pedir ao Papa a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão. O Papa não vai anular este casamento. Então, gente, a reforma religiosa na Inglaterra, ela vai ser de cunho pessoal, não vai ser por conta da insatisfação do rei em relação à atuação da igreja, vai ser porque o rei está insatisfeito, porque o Papa não atendeu a seu pedido. O rei Henrique VIII ele queria se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena e assim ter um herdeiro para assumir o trono após a sua morte. Não tendo seu pedido aceito pelo Papa, em 1533 anuncia a submissão do clero católico inglês ao poder do monarca, e em 1534 o rei Henrique VIII ele vai suprimir os mosteiros, ele vai confiscar os bens eclesiásticos, né, para o Estado e vai se declarar como chefe da igreja inglesa através de um ato chamado Ato de Supremacia, com o apoio do parlamento. Neste período, gente, o parlamento ele atendia, né, aos pedidos do monarca. Considerado, nesse período, o parlamento ele era considerado como corrupto, né? E só que essa igreja anglicana, gente, que está sendo fundada por Henrique VIII, ela vai ser consolidada somente durante o reinado de Elizabeth I, que é a filha do rei Henrique VIII com a Ana Bolena. A igreja anglicana ela vai incorporar muitos princípios calvinistas, como a justificação pela fé, a valorização da pregação e a negação da autoridade papal. Ela vai manter o culto e a estrutura eclesiástica. A Contra-Reforma e a Reforma Católica. O que foi isso? Estavam havendo várias críticas à igreja, né? A igreja não aceitou de bom grado essas críticas, então precisamos fazer uma contra-reforma. Fazer uma contra-reforma para barrar a expansão do protestantismo. Nesta contra-reforma, algumas medidas vão ser adotadas. Vai ser fundada a Companhia de Jesus pelo padre espanhol Inácio de Loyola em 1534. A Companhia de Jesus vai ser extremamente importante para disseminar
a fé católica nas colônias que estão sendo conquistadas pela Espanha e por Portugal. O Papa também ele vai convocar o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é uma reunião que aconteceu na cidade de Trento de 1545 a 1563 para adotarem, para verificarem quais medidas seriam adotadas para barrar a expansão do protestantismo, para expandir a Igreja Católica, né, e atrair mais fiéis para si. Durante esse concílio, gente, vai ser retomado o Santo Ofício da Inquisição. Esse Santo Ofício, a Inquisição, ela se resume na perseguição dos hereges, na perseguição daqueles que vão contra a doutrina da Igreja. Na perseguição também, gente, de muitas mulheres, né, que a igreja considerava como bruxas, porque eram mulheres insubmissas, eram mulheres que lutavam por sua independência. Em 1564, vai criar o Index. O Index é uma relação de obras que vão ser proibidas pela igreja. Então, vai haver também uma censura, né, em relação às obras. A centralização do poder. Como que acontece a centralização do poder na Europa? Vários governos europeus, vários países europeus, gente, vão adotar esse Estado absolutista, ou regime, ou antigo regime. Esse regime absolutista, ele é caracterizado pela centralização do poder na mão do monarca. Essa centralização do poder, gente, ela vai acontecer pelo apoio da burguesia e pelo apoio dos nobres. Já na Idade Média, a partir do século X, o monarca, né, ele deixa de ter aquela posição apenas figurativa e começa a exercer de fato o seu poder de rei. Começa a centralizar o poder em suas mãos, com a formação de um exército, com o apoio da burguesia e com o apoio dos nobres. Os monarcas também eles vão se aproveitar de uma crença medieval. Essa crença medieval é que o poder dos monarcas era um poder sagrado. Então, gente, os reis absolutistas vão se aproveitar dessas antigas crenças e vão também, gente, usar teorias que justifiquem o seu poder e que defendam a ideia, né, de um rei forte para solucionar os problemas da sociedade. Diante disso, vão surgir alguns teóricos, chamados teóricos do absolutismo. Esses teóricos do absolutismo são Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, gente, para ele, somente um rei, né, que é dotado de poderes absolutos pode superar os conflitos. Maquiavel escreveu uma obra que chama O Príncipe. Nessa obra, a ideia que ela passa é que o Estado é mais importante que os indivíduos. Temos também o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, gente, ele publicou um livro que chama-se Leviatã. Leviatã é essa imagem aqui, estão vendo? Nessa publicação de Thomas Hobbes, é a ideia que somente um acordo, né, um contrato entre o rei e a sociedade formaria um Estado forte, que impediria abusos e levaria, né, a uma sociedade mais equilibrada. Temos também Jacques-Denis Bossuet, que também foi um teórico, e Bossuet ele defendia a origem divina do poder real. Segundo ele, né, Deus atribuía o poder político aos monarcas, conferindo-lhe autoridade ilimitada, conferindo-lhe poder ilimitado. Esses monarcas, eles vão impor uma religião oficial em seus reinos e uma língua comum. Na sociedade, várias regras vão mudar o comportamento das pessoas. Vão ser adotadas várias regras de etiqueta, inclusive para distinguir aquelas pessoas que são nobres, né, daquelas pessoas que são iletradas, as não civilizadas. Na França, gente, o absolutismo ele foi consolidado após a Guerra dos 100 Anos. Ele teve início, a centralização deste poder teve início a partir do século X, na Idade Média,
com a dinastia capetinga, mas foi apenas a dinastia Bourbon que o poder absoluto ele foi, de fato, intensificado. A dinastia Bourbon vai assumir o governo em 1589 e vai governar até o século XVIII. Durante este período, gente, de 1589 até o século XVIII, a França vai passar por diversos conflitos. Vai passar, né, por esses conflitos com a ideia de expandir o seu território. Vai se envolver nesses conflitos, inclusive para derrubar a dinastia dos Augsburgos, né? Dos Augsburgos. Para quê, gente? Para a França ter o poder ilimitado, para a França, de fato, gente, ter a centralização do poder. O Estado absoluto francês, ele serviu de modelo para outras regiões, para outras nações. Então, a França teve como objetivo o desmantelamento, né, do poder dos Habsburgos, que são os monarcas, né, os governantes do Sacro Império Romano Germânico. Assim, a França ela vai se envolver no conflito da União Ibérica, vai se envolver na independência da Holanda e vai se envolver na Guerra dos 30 Anos. O auge do absolutismo francês vai acontecer sob o reinado de Luís XIV, que é quando a França vai viver o seu auge, né? Luís XIV, segundo as ideias, as teorias de Bossuet, ele vai acreditar ter poderes divinos, né, como monarca. Ele vai pregar, ele mesmo vai desenvolver a política externa e a política interna da França. Luís XIV também, gente, ele vai alimentar o culto à sua imagem, a adoração à sua imagem. Ele vai ficar reconhecido como o Rei Sol e ele vai dizer, né, que o Estado sou eu, ou seja, o Estado é ele tem o controle de tudo, ele tem o poder sobre tudo. Uma das construções do governo de Luís XIV é o Palácio de Versalhes, para afirmar toda a riqueza e todo o poder do rei. Foi no reinado de Luís XVI que o regime absolutista ele vai entrar em declínio. Como a França vai ter se envolvido em diversas guerras e em diversos conflitos, ela vai passar por uma situação financeira muito caótica, muito difícil. Diante disso, vão surgir várias oposições em relação a esse tipo de regime, várias críticas, o que vai resultar na Revolução Francesa de 1789 e no fim do antigo regime. Finalizamos a nossa revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.